Metrópole de volta com literatura. E a gente vai falar agora do livro Linha Única, que é um livro de microcontos. Microcontos? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Cansaço. Ela chegou exausta, corria sem parar no meu sonho. Solidão. Mesmo só, sem que a veja, a flor é flor. Vocês gostaram? Olha que lindo isso. Mais uma só, vai. Equilíbrio. O universo inteiro treme nessa gota d'água. O autor está aqui com a gente, é o nosso convidado de hoje, João Manzanello Carrascosa, está lançando esse livro aqui pela SESI Editora, né? SESI São Paulo Editora, Microcontos Carrascosa. Dá uma definição de microconto para mim, para a gente entender. Bom, microconto é uma definição não tão rígida, mas, digamos, você tem que contar uma história, não necessariamente da maneira como eu fiz numa linha única, pode ser 2, 3, 4 linhas, mas ele tem que concentrar uma narrativa, tem que ter um conflito. Então, aqueles elementos que são constituintes de um conto tradicional, tem que aparecer ali. Obviamente, como é um micro, aquilo está sobreposto. Então, por exemplo, o conflito está sobreposto muitas vezes à própria ação longa da história. Os personagens estão implícitos e há muito não dito, que caracteriza muito o microconto. E você fez a opção de usar uma linha. Uma linha. Foi um desafio que você se propôs? Sim, é como eu estou dizendo. Quer dizer, o microconto ele não precisa se restringir a uma linha. Não. Mas esse projeto, um projeto que eu queria muito fazer, mais ou menos estava ensaiando depois que eu escrevi um livro chamado Amores Mínimos, que é um livro de contos, tal, mas tem alguns contos mais curtos, e digamos que são mini contos, não chegam a ser microcontos. Mas isso me desafiou a pensar num projeto no qual eu me desafiaria a fazer algumas histórias que tivesse uma única linha. Eu conseguisse concentrar uma história toda numa única linha. É diferente de ser uma síntese? Mais ou menos, porque a síntese, ela pressupõe o que vai acontecer. Ela é uma, digamos, só o sumo. A história, no microconto, ela tem que estar ali assumida. É verdade. Vamos dizer assim. Então, ela tem que aparecer. De certa forma, em alguns momentos, quando eu estava escrevendo esses microcontos, eu pensava que eles poderiam ser uma espécie de resumo de um conto. À medida que estava escrito, depois só precisaria desdobrar para virar uma história efetivamente. Mas ali já tinha, digamos, o conflito, a disjunção entre personagens, já existia ali alguma coisa específica da narrativa breve. Então, já dava para eu encarar. Agora, tem um flerte com a poesia aqui que é maravilhoso, né? Tem um lirismo aqui, né? Sim. Bom, vamos dizer, Adriana, que assim, você vai encontrar microcontos, por exemplo, em autores de prosa, por exemplo, Dalton Trevisan, mas nos poetas também, por exemplo, Drummond tem, na próprio poema chamado Quadrilha, é um microconto, se você for pensar, Manuel Bandeira fazia microconto. Mas, nesse caso específico, o conto, ele pode não ter a poesia, ele pode não ser lírico. Só que é uma característica que eu já vinha trabalhando, já trabalho no conto normal, no conto mais longo. É uma e era uma coisa que eu queria fazer. Também. Apesar de que, se você for pensar, o microconto ele tem uma ligação muito próxima com o haikai. E o haikai, obviamente, é uma peça, um gênero mais poético, embora o haikai esteja mais, digamos, focado nos eventos da natureza, questões metafísicas. Ele tem digamos, essa essência. O microconto não precisa, ele pode falar, como alguns casos que eu falei do mundo urbano, né, das relações afetivas. Ele já transita por outros temas. Atraso. Viu o galho trêmulo depois que o pássaro voou. E o projeto gráfico também faz com que a gente entre nessa história, né? Esse projeto gráfico aqui é importante para que a gente se envolva de uma forma diferente com os microcontos, não? Sim. A ideia aqui, é assim... Vou até mostrar para vocês mais aqui, ó. Pode falar. A ideia é assim, eu fui escrevendo, a princípio, só os microcontos, mas depois que a gente acertou de fazer o livro, efetivamente, que esse livro foi premiado por um edital do Rumos, do Itaú Cultural. E aí a gente fechou com a editora do SESI, a gente pensou, vamos fazer um projeto gráfico no qual há um diálogo entre o próprio texto e a sua visualidade. Então aí foi feito uma designer que trabalhou, Raquel Matsushita, ela trabalhou em cada microconto, obviamente depois validando comigo se eles complementavam, se eles se ampliavam
né, no sentido, quer dizer, a esfera verbal com a esfera visual. Claro. Aqui, ó, avô, o cheiro do passado no pijama sobre a cama. Inversão, a mãe deitou no colo do filho e dormiu. Bebê, a mãe apareceu, o sorriso dele se espalhou feito pólvora. Eu peguei isso aqui, avô, a mãe, o filho, o bebê, porque as relações familiares te interessam bastante, não? Sim, então, o que acontece? Elas já aparecem, né, e são temáticas que eu gosto de trabalhar em livros anteriores, elas iam se desdobrar também, iam aparecer, iam se multiplicar também em microcontos, porque são coisas que me interessam, né? Então, cada escritor com a sua obsessão, né? Então, a minha é essa, então, ou ela está nos contos ou nos romances com a sua dimensão normal, ou também no microconto. Você está falando da sua obsessão e a gente tem um livro que concorreu a vários prêmios, Caderno de um Ausente, que é um pai, né? Sim. Que deixa, assim, escreve para a filha o que é a vida, o que ele sente, os sentimentos dele, o que ele espera para o futuro. Ele olha para o mundo e escreve para a filha. E é o primeiro livro de uma trilogia. Exatamente, Adriana. É o e seguinte, os outros dois? Onde então, estão, já estão prontos. Uhum. No primeiro livro, como você então lembra, o Caderno de um Ausente, o pai narra a história. No segundo volume é a filha, Beatriz, que vai contar a história, o tempo que ela lindo! conviver com ele, né? Que serão alguns anos. Uhum. Esse lindo aqui, o pessoal já percebeu que eu sou meio fã, né? Que é isso. É a Beatriz que conta ela o segundo. Conta, e tem um terceiro volume que é contada por um irmão, meio-irmão dela, que aparece no primeiro livro, que é o Mateus, que é o irmão mais velho. E também faz parte desse núcleo familiar, então ele vai contar... Ele que vai narrar, então traz um pouco da história dela, do segundo volume, e da convivência dele com o pai, que é o autor, quer dizer, o narrador do primeiro volume. Entendi. Chama-se Trilogia do Adeus. A gente já está revisando, estamos terminando, a gente vai lançar em março esse conjunto de livros, todos juntos, numa caixa, pela editora Alfaguara. A gente já está no período de revisão já. Que bom! Carrascosa, e ainda tem mais esse aqui para falar. Você tá lançando um livro um atrás do outro. O que é isso? Não, como assim? Isso aí é bastante trabalho e que às vezes os livros estão saindo num determinado momento, próximos. Mas eles foram escritos em momentos distintos, ficaram muito tempo esperando a hora certa de revisões. E qual é o tempo do Tempo Justo aqui? O Tempo Justo é um livro de contos que ele foi escrito entre o segundo volume e o terceiro da trilogia. Né? Então, enquanto eu estava entre um romance e outro, eu senti a necessidade de contar algumas histórias, alguns contos, que eu trabalho muito com conto. Então, a história vem, então você tem que parar o trabalho maior que você está fazendo e precisa contar. E aí eu fui entendendo que esses contos eles faziam um diálogo, todos eles tinham como personagem, ainda que meio que indireto, o tempo, daí porque chama Tempo Justo. Então, as histórias elas foram confluindo para criar esse feixe de histórias aí ligadas por esse nome Tempo Justo. Tá. São contos dentro do comum da minha obra que, digamos, tematizam essas relações familiares, outras situações do mundo contemporâneo, mais a vida íntima do que a vida exterior, é mais o sujeito individual do que o sujeito social, mas, obviamente, dentro do seu espaço, né, de convivência. E daí, eu acho que ele né, foi criando um conglomerado de histórias que aí a gente lançou, mas ele foi escrito já há algum tempo. Ah, né? Entendi. Mas tudo bem, a gente comemora todos os lançamentos. Por que você escreve, Carrascosa? Eu escrevo porque talvez eu não saiba falar ou não saiba silenciar diante do mundo que eu vivo. Então, eu preciso escrever sobre as coisas que eu vejo, eu sinto, que eu quero partilhar com os demais. Acho que a literatura, ela é um ponto de partida para qualquer um de nós, seja escritor, profissional ou não, construir um mundo possível. Porque a literatura é o espaço das possibilidades, daquilo que a gente sonha que poderia acontecer, daquilo que a gente pode dividir com os outros, né? Buscar uma empatia com o nosso semelhante. É uma forma de você se declarar para o outro, né? De você se contagiar também com a tua própria humanidade à medida que você escreve sobre si e sobre o outro. É verdade. Né? Contagiar com a sua própria humanidade. Muito bem. Muito obrigada pela presença e vamos ficar de olho no lançamento aí da trilogia. Legal, obrigado. Muito obrigada, Carrascosa.